Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se você curte aí histórias de alta fantasia e outros tipos de livros, siga a gente aí, que sempre estamos produzindo bastante coisa. Deixe suas dicas para leituras futuras, mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer. Se tem alguma dica de melhoria também, deixe nos comentários que a gente sempre tenta te seguir. E que 2023 seja um ano melhor para todos nós. Não esqueça de curtir e deixar o like para dar uma força pra gente no canal também aí. E vamos mergulhar nas nossas aventuras. Capítulo 2. Desfazendo a tessitura. Elane se afastou para o lado assim que atravessou o portão. Mas Ninaeve saiu pisoteando a clareira, chutando os gafanhotos marrons da grama morta e olhando para um lado e para outro em busca de algum sinal dos guardiões. De um deles, pelo menos. Um pássaro vermelho vivo passou feito um raio pela clareira e se foi. Nada mais se movia, só as irmãs. Um esquilo chiureou em algum lugar em meio às árvores, majoritariamente desfolhadas. E então veio o silêncio. Para Elaine, parecia impossível que os três pudessem ter passado para aquele lado sem deixar rastros tão visíveis quanto os que Ninaeve deixara, apesar de ela não conseguir identificar nenhum vestígio de que eles tivessem sequer estado ali. Ela sentia a presença de Birch em algum ponto à sua esquerda, mais ou menos a sudoeste, imaginava, e se sentindo bem contente, claramente a salvo. Cariane, parte de um círculo protetor em volta de Sareita e da tigela, inclinou a cabeça quase como se escutasse algo. Ao que parecia, seu Cyril se encontrava a sudeste, o que significava que Lan estava a norte. Estranhamente, norte era a direção que Ninaeve decidira observar, resmungando sem parar. Talvez o casamento tivesse criado nela alguma percepção dele. O mais provável era que ela tivesse notado um rastro que passara despercebido para Elaine. Ninaeve era tão versada em matas quanto em ervas. Do ponto onde Elaine parara de início, via-se claramente a vienda do outro lado do portão, examinando os telhados do palácio como quem esperava uma emboscada. Pela sua postura, poderia estar empunhando lanças, pronta para se jogar à batalha em seu vestido de cavalgada. Elaine sorriu, vendo-a disfarçar sua agonia em relação aos problemas com o portão, sendo muito mais corajosa que ela própria era. Mas, ao mesmo tempo, não teve como não ficar preocupada. A vianda era valente, e Elaine não conhecia ninguém que mantivesse melhor a compostura que a Aiel. Ela também era capaz de decidir que o Geto exigia que lutasse quando sua única saída era fugir. A luz que a cercava brilhava tanto que era óbvio que ela não tinha como abraçar muito mais Saidar. Se um dos abandonados aparecesse mesmo, eu devia ter ficado com ela. Elaine logo refutou o pensamento. Não importava qual desculpa desse, a vianda perceberia a verdade, e às vezes era tão sensível quanto um homem. Na maioria das vezes. Especialmente quando tinha a ver com sua honra. Com um suspiro, Elaine deixou que as Ata Amiéria a afastassem cada vez mais do portão conforme o atravessavam. Porém, manteve-se perto o bastante para ouvir qualquer grito que viesse do outro lado. Perto o bastante para poder ir ajudar a vianda em um piscar de olhos. E por outro motivo. As chamadoras de ventos passavam por ordem hierárquica e se empenhavam para manter os semblantes serenos, mas até Renaile relaxou os ombros assim que seus pés descalços pisaram na alta grama seca. Algumas até estremeceram, contendo-se rapidamente, ou olharam para trás fitando aquela abertura suspensa no ar com olhos arregalados. Da primeira à última, todas olhavam desconfiadas para Elaine ao passar por ela. Duas ou três chegando a abrir a boca, talvez para perguntar o que ela estava fazendo, ou para pedir, ou mandar, que se afastasse. Ficou feliz de vê-la se apressar em obediência às ordens secas de Renaile. Em pouco tempo, elas teriam a chance de mandar nas Aes Sedai. Não precisavam começar com ela. Pensar nisso lhe revirou o estômago, e aquela quantidade de mulheres a fez balançar a cabeça.
Seu conhecimento do clima lhes permitia usar a tigela de forma adequada, apesar de até Renard concordar, ainda que com relutância, que quanto mais poder fosse direcionado por meio da tigela, maiores as possibilidades de curar o clima. Só que ele deveria ser direcionado com uma precisão que só seria possível para uma mulher sozinha ou para um círculo, e teria que ser um círculo completo, com 13 mulheres. Essas 13, por certo, incluiriam Ninaeve, a Vienda, a própria Elaine e provavelmente algumas integrantes da confraria. Mas estava bem claro que Renali tinha a intenção de fazer uso da parte do acordo que dizia que elas poderiam aprender quaisquer habilidades que as Aes Sedai pudessem ensinar. O portão tinha sido a primeira, e formar um círculo seria a segunda. Era até de se espantar que ela não tivesse convocado todas as chamadoras de ventos no porto. Imagine só tentar lidar com 300 ou 400 mulheres como aquelas. Elaine fez uma pequena prece de agradecimento por serem apenas 20. No entanto, ela não estava ali para contá-las. À medida que as chamadoras de ventos iam passando, a pouco mais de uma passada de distância, ela se permitia sentir a força de cada uma com o poder. Mais cedo, por conta de toda a confusão para convencer Renai até mesmo a ir, só houvera tempo de se aproximar o suficiente de umas poucas. Ao que parecia, a hierarquia das chamadoras de ventos não tinha nada a ver com a idade nem força. Renai não estava nem perto de ser uma das 3 ou 4 mais fortes, e uma mulher mais lá para trás, Senine, tinha um rosto enrugado e uma espessa cabeleira grisalha. Extremamente julgando pelas marcas nas orelhas, parecia que Senine já tinha chegado a usar mais de 5 brincos, e mais grossos que os atuais. Elaine foi classificando e registrando os rostos e nomes que conhecia, com um senso de complacência cada vez maior. As chamadoras de vento podiam até ter garantido uma espécie de palavra final, e Ninaeve e ela talvez estivessem em sérios apuros, seríssimos, tanto com o Egwene quanto com o Salão da Torre, assim que os termos do acordo fossem revelados. Só que nenhuma daquelas mulheres alcançaria qualquer destaque entre as Aes Sedai. Não ficariam por baixo, com certeza, mas não se destacariam. Ela disse a si mesma para não ficar presunçosa. Não mudaria nada do que tinha sido acordado, mas era muito difícil. Aquelas ali eram as melhores dentre os Ataan, afinal. Ao menos em Eboldar. E, se elas tivessem sido Aes Sedai, todas elas, de Curim, com seu olhar negro pétreo, a própria Renaire, teriam escutado quando ela falasse e se levantado quando ela entrasse em um aposento. Se fossem Aes Sedai e se comportassem como deveriam. O fim da fila entrou em vista, e Elaine se assustou quando uma jovem chamadora de ventos de um dos menores navios passou por ela. Uma mulher de bochechas redondas chamada Rainin, trajando uma seda azul simples e com pouco menos de meia dúzia de ornamentos dependurados na corrente do nariz. As 2 aprendizes, Talaan, magra feito um rapaz, e Metarra, com seus olhos grandes, vieram a toda logo atrás, com semblantes preocupados. Ainda não tinham ganhado sua argola de nariz, muito menos a corrente, e só um único brinco dourado na orelha esquerda contrabalançava os 3 à direita. Os olhos de Elaine acompanharam as 3 mulheres com certa insistência. Talvez bastante insistência, aliás. As Ata Amieres se aglomeraram de novo em torno de Renaire, e a maior parte delas, como a líder, fitando com avidez as Aes Sedai e a tigela. As 3 últimas ficaram para trás, as aprendizes parecendo incertas se sequer tinham o direito de estar ali. Rainin de braços cruzados imitando Renaire, mas se saindo um pouco melhor que as outras 2. A chumadora de ventos de um flechador, a menor embarcação do povo do mar, provavelmente quase nunca se via na companhia da chamadora de ventos da mestra das ondas de seu clã. Isso para não falar da chamadora de ventos da senhora dos navios. Rainin era, tranquilamente, tão forte quanto Lelaine ou Romanda, e Metarra era do nível da própria Elaine. Já Talaan, tão discreto em sua blusa de linho vermelho, com olhos que pareciam permanentemente abatidos, chegava bem perto de Ninaeve. Bem perto. Mais que isso. Elaine sabia que ela mesma ainda não tinha atingido todo o seu potencial,
nem Ninaeve. Quão próximas estariam Metarra e Talaã? Ela já se acostumara com a ideia de que só Ninaeve e os abandonados eram mais fortes que ela. Bem, Egwene também, mas tinha sido forçada e o seu potencial, assim como o de Avienda, rivalizava com o de Egwene. Lá se vai a complacência, ela disse para si mesma com pesar. Lynne diria que era o melhor que ela merecia por ficar criando certezas. Rindo baixinho de si mesma, Elaine se virou para dar uma olhada em Avienda, mas os círculos do tricô pararam em um ponto bem à frente do portão, todas se contorcendo sob os olhares frios de Cariane e Sareita. Todas, menos Sumeko, que tampouco se movia, mesmo devolvendo as encaradas das irmãs. Christian dava a impressão de estar prestes a chorar. Elaine abafou um suspiro e afastou as comadres do caminho dos serviçais do estábulo, que esperavam para atravessar os cavalos. O círculo do tricô obedeceu feito ovelhas. Ela era a pastora. Merilili e as demais, os lobos. E, não fosse por Span, elas teriam se movido mais rápido. Fameli, uma das 4 únicas mulheres do círculo do tricô sem nenhum traço de grisalho ou branco no cabelo, e Eudace, uma mulher de olhar intenso quando não estava diante de uma Aes Sedai, seguravam Span pelos braços. As duas pareciam não conseguir se decidir se a seguravam firme o bastante para mantê-la ereta, ou se não apertavam tanto, e o resultado era a irmã negra andar subindo e descendo, afundando até quase cair de joelhos quando elas afrouxavam a pegada, para então ser erguida de novo antes que caísse por completo. Me perdoe, Aes Sedai, murmurava Fameli sem parar para Span, com o seu leve sotaque taraboriano. Me desculpe, Aes Sedai. Eudace se encolhia e deixava um gemidinho escapar toda vez que Span tropeçava. Como se Span não tivesse ajudado a matar 2 delas, e só a luz sabia quantas mais. Era muito estardalhaço por conta de uma mulher que ia morrer. Só os assassinatos na Torre Branca para os quais Span conspirara eram o suficiente para condená-la. Leve-na para o lado de lá, ordenou Elaine, gesticulando para a clareira bem longe do portão. As mulheres obedeceram, não sem fazerem mesuras de quase deixarem Span cair, e murmuraram desculpas para Elaine e para a prisioneira encapuzada. Riane e as demais seguiram-na depressa, olhando ansiosas para as irmãs em torno de Merilili. Quase de imediato, a guerra de encaradas recomeçou. As Aes Sedai para as comadres, o círculo do tricô para as chamadoras de ventos, e as Ata Amieri para qualquer um em quem batessem os olhos. Elaine cerrou os dentes. Não ia gritar com ninguém. Ninaeve sempre obtinha melhores resultados quando gritava, de qualquer jeito. Mas ela queria sim sacudir cada uma delas para ver se tomavam juízo. Sacudir até seus dentes baterem. Inclusive Ninaeve, que deveria estar organizando todas elas, em vez de ficar olhando fixamente as árvores. Mas e se fosse Rand correndo risco de morte, a menos que ela conseguisse dar um jeito de salvá-lo? De repente, lágrimas fizeram seus olhos arderem. Rand ia morrer, e não havia nada que ela pudesse fazer para evitar. Descasque a maçã que você tem na mão, garota. Não a que está na árvore. A voz fina de Lynne pareceu sussurrar em seu ouvido. As lágrimas vêm depois. Antes, são só perda de tempo. Obrigada, Lynne, murmurou ela. Às vezes, sua antiga babá era uma mulher irritante, que nunca admitia que qualquer uma de suas tutoradas tivesse crescido. Mas seus conselhos eram sempre bons. O fato de Ninaeve andar relapsa com as obrigações dela não era motivo para que Elaine se esquecesse das suas. Serviçais haviam começado a atravessar os cavalos em trote, logo depois do círculo do tricô, começando pelos de carga. Nenhum daqueles primeiros animais carregava objetos tão frívolos quanto roupas. As mulheres podiam ir caminhando, caso os cavalos de montaria precisassem ser descartados no outro lado do portão, e continuar trajando o que já traziam no corpo, caso os demais animais de carga tivessem que ser preteridos. Mas o que aqueles primeiros cavalos traziam não podia ser deixado para os abandonados. Elaine acenou para que a mulher de bochechas enrugadas que conduzia o primeiro deles a acompanhasse, abrindo caminho para os outros.
Ao desatar e jogar de lado a cobertura de lona rígida de um dos cestos largos de vime, revelou-se uma montanha do que parecia ser lixo enfiado de qualquer jeito até o topo, parte enrolada em trapos puídos. A maior parte daquilo provavelmente era lixo. Abraçando Saidar, Elaine começou a fazer a triagem. Uma armadura peitoral enferrujada foi logo para o chão, junto a uma perna de mesa quebrada, uma travessa rachada, um cântaro de estanho bastante amassado e um rolo de tecido puído impossível de identificar que quase se desfez em suas mãos. O armazém onde elas encontraram a tigela dos ventos estava entupido, com tralhas que deveriam estar em uma pilha de descartes amontoadas com outros objetos do poder, além da tigela. Alguns em barris e baús infestados de insetos, outros empilhados sem nenhum cuidado. Durante centenas e centenas de anos, a confraria escondera todos os objetos que encontrava que tivesse alguma relação com o poder, temerosas de usá-los e temerosas de entregá-los aos Aes Sedai. Até exatamente aquela manhã. Era a primeira chance que Elaine tinha de ver o que valia a pena guardar. Foi uma dádiva da luz que os amigos das trevas não tivessem levado nada importante. Tinham pegado algumas coisas, mas por certo, menos de um quarto do que o aposento continha, incluindo tranqueiras. Foi uma dádiva da luz ela ter encontrado algo com utilidade. Pessoas haviam morrido para tirar aqueles objetos do Harad. Ela não canalizou. Só abraçou o poder enquanto pescava item por item. Um copo de barro lascado, 3 pratos quebrados, um vestido de criança com furos de traças e uma bota velha com um buraco na lateral foram jogados no chão. Uma pedra entalhada pouco maior que sua mão, parecia ser pedra, e talvez fosse entalhada, embora por algum motivo não parecesse exatamente esculpida, e cheia de curvas de um azul profundo que lembrava vagamente raízes, pareceu esquentar de leve quando ela a tocou. Tinha certa ressonância com Saidar. Era a palavra mais próxima que lhe via à mente. Para que servia ela não fazia ideia, mas sem nenhuma dúvida tratava-se de um terangreal. Ela o botou no chão no lado oposto da pilha de lixo. A montanha de descartes não parava de aumentar, assim como a outra, ainda que mais devagar, com objetos que não tinham nada em comum, apenas a quentura tênue e a sensação de ecoar o poder. Uma caixinha que parecia ser de marfim coberta com listras irregulares vermelhas e verdes. Elaine a apoiou com cuidado sem abrir a tampa articulada. Era impossível saber o que podia ativar um terangreal. Uma vareta preta mais fina que seu dedo mindinho, com uma passada de comprimento, rígida, mas ainda assim tão flexível que parecia possível dobrá-la até formar um círculo. Um frasquinho tampado que talvez fosse de cristal, contendo um líquido vermelho escuro. A estatueta de um homem barbudo e robusto com um sorriso alegre, segurando um livro. Com 2 pés de altura, aparentava ser de bronze escurecido pelos anos, e obrigou a usar as 2 mãos para levantá-la. E outras coisas. A maioria, contudo, era lixo. E nenhuma era o que de fato ela queria. Ainda não. Agora é hora de fazer isso? Questionou Ninaeve. Ela se levantou rapidamente do pequeno amontoado de terangreal com uma careta no rosto e esfregando a mão na saia. Aquela vareta dá uma sensação de dor, resmungou. A mulher de rosto severo que segurava as rédeas do animal de carga olhou atônita para a vareta e se afastou um pouco. Elaine pousou os olhos na vareta. As impressões ocasionais de Ninaeve sobre os objetos em que tocava podiam ser úteis, mas não interrompeu a triagem. Certamente já houvera muita dor nos últimos tempos para que provocasse ainda mais, o que não significava que as sensações de Ninaeve fossem sempre tão óbvias. A vareta podia ter presenciado uma grande dor sem ter sido, necessariamente, a causa. O cesto estava quase vazio. Parte do que estava no outro flanco do cavalo teria que ser deslocada para balancear o peso. Se tiver algum angreal por aqui, Ninaeve, eu gostaria de encontrar antes de Mogdin dar um tapinha no ombro de um de nós. Ninaeve soltou um grunhido de desgosto, mas espiou o interior do cesto de vime. Largando mais uma perna de mesa, já era a terceira e nenhuma combinava, Elaine deu uma olhadela na clareira.
Todos os animais de carga já estavam ali, e as montarias já vinham atravessando o portão, ocupando o descampado entre as árvores com burburinho e confusão. Merilil e as demais Aes Sedai já estavam em suas celas, e mal disfarçavam a impaciência para partir, enquanto o sol se atarantava com os alforjes da sua senhora. Mas as chamadoras de ventos, graciosas a pé, graciosas a bordo de seus navios, elas não eram habituadas a cavalos. Renale estava tentando montar pelo lado errado, e a mansa égua baia escolhida para ela dançava em círculos vagarosos em torno do homem fardado, que segurava a rédea com uma das mãos e, frustrado, arrancava os cabelos com a outra, enquanto tentava, em vão, corrigir a chamadora de ventos. Duas das cavalariças estavam tentando colocar Dorile, que servia como mestra das ondas do clã Somarin, em sua cela, enquanto uma terceira, que segurava a cabeça do cavalo cinza, tinha o semblante contido de alguém que tentava não rir. Rainin estava no dorso de um capão marrom alto, mas, sabia-se lá como, não tinha nenhum dos pés nos estribos nem as rédeas nas mãos, e estava tendo problemas consideráveis para encontrar ambos. Isso porque aquelas três eram as que pareciam estar com menos dificuldades. Os cavalos relinchavam, dançavam e reviravam os olhos, e as chamadoras de ventos gritavam impropérios com vozes que poderiam ser ouvidas até em um vendaval. Uma delas nocauteou um serviçal com um soco, e outros 3 estribeiros tentavam recapturar as montarias que tinham se soltado. Também notou algo esperado, já que Ninaeve não estava mais em sua vigia particular. Lan estava parado ao lado de seu cavalo de guerra negro, Mandarb, dividindo sua atenção entre a linha das árvores, o portão e Ninaeve. Birgit saiu da mata, balançando a cabeça, e logo depois, Ciaril veio trotando das árvores, mas sem nenhum senso de urgência. Não havia nada ali para ameaçá-los nem os importunar. Ninaeve a observava com as sobrancelhas erguidas. Não falei nada, disse Elaine. Sua mão se fechou em torno de um objeto pequeno enrolado em um tecido puído, que um dia podia ter sido branco ou marrom. Ela soube prontamente o que havia dentro. Sorte sua, grunhou Ninaeve não muito baixo. Não suporto mulheres que metem o nariz no assunto dos outros. Elaine relevou as palavras sem se abalar e ficou orgulhosa de não ter tido que morder a língua. Afastando o tecido apodrecido, revelou um pequeno broche de âmbar em formato de tartaruga. Ao menos parecia âmbar e um dia talvez tivesse sido, mas, quando ela se abriu para a fonte por meio dele, Saidara tomou de assalto. Uma torrente incomparável à que ela podia abraçar com segurança por conta própria. Não era um angreal forte, mas muito melhor que nada. Com ele, Elaine poderia dar conta do dobro de poder que Ninaeve podia, e a própria Ninaeve se sairia ainda melhor. Soltando o fluxo extra de Saidar, ela guardou o broche na bolsa do cinto com um sorriso de satisfação e voltou a procurar. Onde havia um, talvez houvesse mais. E, já tendo um para analisar, podia ser que conseguisse entender como fazer um angreal. Era algo que já desejara. Elaine precisou se esforçar para não pegar o broche de novo e começar a estudá-lo ali mesmo. Depois de passar um bom tempo de olho nela e Ninaeve, Vandene esporeou o capão de flancos quadrados até onde as duas se encontravam e desmontou. A cavalarista junto à cabeça do animal de carga fez uma mesura aceitável, ainda que desajeitada, mais profunda do que fizera para Elaine ou Ninaeve. Você está tomando cuidado, disse Vandene a Elaine, o que é muito bom. Mas seria melhor deixar essas coisas quietas até que estejam na torre. Elaine apertou os lábios. Na torre? Até poderem ser examinadas por outra pessoa, ela quis dizer. Uma pessoa mais velha e, supostamente, mais experiente. Ih, lá vem tempestade. Elaine apertou os lábios. Opa. Eu sei muito bem o que estou fazendo, Vandene. Já fiz um terangreal, afinal de contas. Nenhuma outra pessoa viva fez isso. Ela ensinara o básico para algumas irmãs, mas, até sua partida para Eboldar, ninguém tinha conseguido desvendar o truque. A verde mais velha aqueceu, virando as rédeas distraída na palma da luva de cavalgada.
Martini Janata também sabia o que estava fazendo, até onde eu sei, rebateu em tom casual. Foi a última irmã a levar realmente a sério o estudo dos Terangreal. Fez isso por mais de 40 anos, quase desde o momento em que obteve o chale. Era cuidadosa também, pelo que me disseram. Até que, um dia, a criada dela a encontrou caída no chão da sala de estar, exaurida. Mesmo em tom casual, aquelas palavras soaram como uma bofetada bem dada. A voz de Vandene, porém, não se alterou nem um milímetro. O guardião dela morreu com choque. Não é incomum em casos assim. Quando Martini recobrou a consciência, 3 dias depois, não conseguia lembrar com o que estava trabalhando. Também não se lembrava de nada da semana anterior. Isso foi há mais de 25 anos, e desde então, ninguém teve coragem de tocar nos terangreal que estavam nos aposentos dela. As anotações que ela havia feito falavam de todos eles, e tudo que ela tinha descoberto era inócuo, inocente e até frívolo, mas... Vandene deu de ombros. Ela encontrou algo que não esperava. Elane deu uma olhadela para Birgit e viu que a arqueira estava olhando para ela. Nem precisava ter visto o semblante preocupado no rosto da outra mulher. Ele estava espelhado em sua mente, no pedacinho da sua mente que era Birgit e também no resto. A guardiã sentia a preocupação dela, e ela sentia a de Birgit ao ponto em que, por vezes, era difícil distinguir qual era qual. Ela arriscava mais que a si mesma, mas realmente sabia o que estava fazendo. Mais que qualquer uma ali, pelo menos. E mesmo que nenhum dos abandonados aparecesse, elas precisavam de todos os Angreal que pudessem encontrar. O que aconteceu com Martini? Perguntou Ninaev baixinho. Depois disso, quer dizer. Era raro ela saber que alguém tinha se machucado e não querer curar. Ninaev queria curar tudo. Vandene fez uma careta. Podia até ter sido ela tocar no assunto de Martini, mas as Aes Sedai não gostavam de falar sobre mulheres que tinham se exaurido ou sido estancadas. Não gostavam de se lembrar delas. Sumiu assim que ficou bem o bastante para fugir da torre, disse ela apressada. O importante é lembrar que ela tomava cuidado. Não cheguei a conhecê-la, mas me disseram que ela tratava todos os Terangreal como se não fizesse ideia do que poderia acontecer em seguida. Há até o que faz o tecido do manto dos guardiões, e ninguém nunca conseguiu fazer mais nada com ele. Ela tomava cuidado, mas não adiantou nada. Ninaev apoiou o braço por cima do cesto quase vazio. Talvez você devesse mesmo, começou ela. Não! Gritou Merilili. Elane girou, abrindo-se instintivamente outra vez por meio do Angreal, ciente apenas em parte de Ninaev e Vandene sendo preenchidas por Saidar. O brilho do poder brotou em todas as mulheres da clareira que eram capazes de abraçar a fonte. Merilili estava inclinada para a frente no alto da cela, olhos esbugalhados, uma das mãos esticadas em direção ao portão. Elane franziu o senho. Não havia nada ali além de Avienda e dos últimos 4 guardiões, pegos de surpresa durante a travessia, procurando a ameaça com as espadas já parcialmente desembainhadas. Foi então que ela se deu conta do que Avienda estava fazendo e, com um choque, quase soltou Saidar. O portão tremia enquanto a Avienda desfazia com cuidado a tessitura que o criara. Ela estremecia e se dobrava, as extremidades fraquejando. Os últimos fluxos se soltaram e, em vez de se dissipar, a abertura tremeluziu, a vista do pátio do outro lado se esvaindo, até evaporar feito bruma ao sol. Impossível! Exclamou Renaire, incrédula. Um murmúrio atônito de concordância rompeu entre as chamadoras de ventos. As comadres olharam boquiabertas para a Vienda, as bocas se movendo sem emitir som. Elane anuiu devagar, involuntariamente. Estava claro que era possível. Uma das primeiras coisas que ela ouviu quando noviça foi que nunca, jamais, em nenhuma circunstância, deveria tentar o que a Vienda acabara de fazer. Desfazer uma tessitura, qualquer tessitura, em vez de simplesmente deixá-la se dissipar, era algo que não podia ser feito, disseram-lhe.
não sem desastres inevitáveis. Inevitáveis. Sua tola, disparou Vandene, o semblante tempestuoso. Ela foi andando a passos largos em direção à avienda, puxando atrás o capão. Você tem ideia do que quase fez? Um deslize, um só. E não há como saber no que a tessitura vai se transformar nem o que vai fazer. Você podia ter destruído tudo até assim passadas aqui. Até 500. Tudo. Você podia ter se exaurido e... Foi necessário, interrompeu a Avienda. Um balbuciar irrompeu entre as Aes Sedai a cavalo que se aglomeravam em torno dela e de Vandene. Mas Aiel olhou feio para as mulheres e levantou a voz acima das delas. Eu sei dos perigos, Vandene e Nameli, mas foi preciso. Será que é mais uma coisa que vocês, Aes Sedai, não sabem fazer? As sábias dizem que qualquer mulher é capaz de aprender, se lhe for ensinado. Umas mais, outras menos, mas qualquer mulher é capaz, se conseguir identificar um bordado. Ela não chegou a soar sarcástica, por pouco. Isso não é um bordado, garota. A voz de Merilille era como o gelo no auge do inverno. Seja lá qual tenha sido o suposto treinamento que você recebeu em meu seu povo, não é possível que não saiba com o que está brincando. Trate de prometer, de jurar, que nunca mais vai fazer isso. O nome dela deveria estar no livro das noviças, opinou Sareta com firmeza, encarando-as com a tigela ainda bem segura junto ao peito. Eu sempre disse. Ela deveria ser acrescentada ao livro. Cariane fez que sim com a cabeça, seu olhar inflexível mensurando a Avienda para um vestido de noviça. Talvez não seja necessário por enquanto, disse Adeleas para a Avienda, inclinando-se no alto da cela. Mas você precisa permitir que nós a orientemos. O tom de voz da irmã Marrom era bem mais amistoso que a das demais, apesar de não soar como uma sugestão. Mais ou menos um mês antes, a Avienda talvez tivesse começado a esmorecer com toda aquela desaprovação por parte das Aes Sedai. Mas não mais. Elaine foi passando apressada por entre os cavalos antes que sua amiga decidisse sacar a faca que já apalpava. Ou fizesse algo pior. Não seria bom alguém perguntar por que ela achou que era preciso? Sugeriu Elaine, passando o braço pelos ombros de Avienda, tanto para segurar os braços da Aiel junto ao corpo, quanto para confortá-la. A Avienda não a incluiu totalmente no olhar exasperado que dirigiu às outras irmãs. Assim não fica nenhum resíduo, justificou ela com paciência. Paciência até demais. Os resíduos de uma tessitura desse tamanho podem ser detectados até uns 2 dias. Merilille bufou, um barulho forte demais para ter saído daquele corpo tão franzino. É um talento raro, garota, que nem Tesli nem Joline têm. Ou todas vocês, bravias Aiel, também aprendem isso. Só umas poucas conseguem, admitiu a Avienda com toda a calma. Mas eu consigo. A frase gerou outro tipo de olhar até de Elaine. Era um talento muito raro. Ela nem parecia se dar conta. Vocês estão dizendo que nenhuma alma da sombra consegue? Prosseguiu ela. A atenção em seu ombro sob a mão de Elaine indicava que ela não estava tão tranquila quanto fingia estar. Vocês são tolas a ponto de deixar rastros para seus inimigos seguirem? Qualquer pessoa que soubesse ler os resíduos poderia abrir um portão para cá. Isso teria exigido muita destreza, muitíssima, mas a mera sugestão foi o bastante para fazer Merilille hesitar. Adeleas abriu a boca e depois tornou a fechar sem falar nada. Finalmente a chuvinha. E Vandene franziu o senho, pensativa. Sareta só pareceu preocupada. Quem poderia afirmar quais talentos os abandonados possuíam e que habilidades? Estranhamente, toda a ferocidade de Avienda se esvaiu. Ela baixou os olhos e relaxou os ombros. Talvez eu não devesse ter corrido risco, murmurou ela. Com aquele homem me olhando, não consegui pensar direito. E quando ele desapareceu, parte de seu ímpeto voltou, mas não muito. Não acho que homem algum seja capaz de ler minhas tessituras, disse ela a Elaine. Mas ele era uma das almas da sombra, ou mesmo o Golan.
As almas da sombra sabem mais que qualquer um de nós. Se me enganei, tenho uma toa enorme, mas acho que não foi o caso. Não acho mesmo. Que homem? Questionou Ninaeve. Seu chapéu se entortara ao passar entre os cavalos, e isso, somado à cara feia que dirigia sem distinções a todas as mulheres, a fazia parecer pronta para uma briga. Talvez estivesse mesmo. O capão de Cariane cutucou-a sem querer com o ombro, e ela deu um tapa no focinho do animal. Um serviçal, desdenhou Merilile. Não importam as ordens de Tilin. Os serviçais altaranos são uma gente independente. Ou quem sabe o filho dela. Aquele menino é curioso demais. As irmãs em volta dela assentiram, e Cariane continuou. Nenhum abandonado teria ficado lá parado olhando. Você mesma disse. A mulher dava tapinhas no pescoço do capão e tinha-se enfranzido para Ninaeve com ar de acusação. Cariane era dessas que davam a seu animal o tipo de afeto que a maioria das pessoas reservava a criancinhas. Ela olhava emburrada para Ninaeve, que também se voltou para ela. Podia ser um serviçal e também podia ser Beslan. Podia ser. O fungado de Ninaeve sugeria que ela não acreditava naquilo. Ou que queria que elas achassem que ela não acreditava. Ninaeve era capaz de dizer na cara que achava alguém completamente idiota, mas, caso outra pessoa dissesse a mesma coisa, defenderia esse alguém até ficar rouca. Claro, ela não parecia pronta para decidir se gostava ou não de Avienda, mas com certeza não gostava das Aes Sedai mais velhas. Ela tratou de puxar o chapéu até quase endireitá-lo, o senho franzido percorrendo todas as mulheres, e prosseguiu. Fosse Beslan ou Tenebroso, não há por que passar o resto do dia aqui. Precisamos nos aprontar e partir para a fazenda. E então? Mexam-se. Ninaeve bateu palmas bruscamente e até Vandene tomou um susto. Restava pouco para aprontar quando as irmãs se afastaram com seus cavalos. Lan e os outros guardiões não haviam ficado parados depois de verem que não havia perigo. Alguns serviçais tinham atravessado de volta pelo portão antes de Avienda desfazer, mas os demais permaneciam ali ao lado com quase 40 animais de carga, olhando de vez em quando para as Aes Sedai, e claramente se perguntando qual seria a próxima maravilha que elas produziriam. Todas as chamadoras de vento já estavam montadas, ainda que meio sem jeito e segurando as rédeas como se esperassem que os cavalos disparassem a qualquer momento, ou talvez abrissem asas e saíssem voando. O círculo do tricô também estava montado, mas com muito mais graça, despreocupadas com as saias e anáguas puxadas acima dos joelhos, e com o spam ainda encapuzado e amarrado a uma das celas como se fosse uma saca. A mulher não teria conseguido ficar sentada direito em um cavalo, mas até os olhos de Sumeco se arregalavam toda vez que pousavam nela. Olhando feio à volta, Ninaeve parecia pronta para dar um sermão em todo mundo para que fizessem o que já tinham feito, mas só até Lan lhe passar as rédeas de sua égua castanha rechonchuda. Ela recusara taxativamente que Tine lhe desse de presente um cavalo melhor. Sua mão tremeu um pouco quando tocou a de Lan, e o rosto mudou de cor assim que ela engoliu a raiva que estivera a ponto de pôr para fora. Quando ele ofereceu a mão para ela pisar, Ninaeve o encarou por alguns instantes, como quem se perguntava qual era a intenção dele, para então voltar a enrubescer tão logo ele a impulsionou para a cela. Elaine apenas balançou a cabeça. Esperava não virar uma idiota quando se casasse. Caso se casasse. Birgit trouxe a égua cinza prateada e o baio que a Avienda montava, mas pareceu entender que Elaine queria uma palavrinha a sós com a Aiel. Ela assentiu quase como se Elaine lhe tivesse falado. Montou em seu capão cinzento e cavalgou até onde os outros guardiões estavam esperando. Eles a cumprimentaram com meneios e logo se puseram a discutir algo em voz baixa. Pelos olhares desferidos às irmãs, esse algo tinha a ver com cuidar das Aes Sedai, quisessem elas ou não, o que incluía ela mesma. Elaine se deu conta com pesar. Porém, não havia tempo para isso agora. A Avienda estava brincando com as rédeas do seu cavalo e olhava para o animal feito uma noviça diante de uma cozinha cheia de panelas engorduradas. Era bem provável que a Aiel visse pouca diferença entre ser obrigada a arear panelas e ter que cavalgar. Ajustando as luvas verdes de cavalgada,
Elaine casualmente moveu Leoa para tapar a vista dos demais, e então tocou o braço de Avienda. Conversar com Adelés ou Vandene pode ajudar, disse ela com gentileza. Precisava tomar muito cuidado, tanto com qualquer Terangreal. Elas têm idade para saber mais do que você imagina. Deve haver um motivo para você estar tendo problemas com a viagem. Era um jeito delicado de dizer. No começo, a Aiel quase não conseguira fazer a tessitura funcionar. Cuidado. A vianda era muito mais importante que qualquer terangreal jamais seria. Talvez elas possam ajudar. Ajudar como? A vianda olhava fixamente para a cela do capão. Elas não sabem viajar. Como alguém aqui poderia me ajudar? De repente, os ombros da Aiel murcharam e ela virou a cabeça para Elaine. Foi chocante ver lágrimas reluzindo em seus olhos verdes. Isso não é verdade, Elaine. Não totalmente. Elas não têm como ajudar, mas... Você é minha quase irmã e tem o direito de saber. Elas acham que eu entrei em pânico por causa de um serviçal. Se eu pedir ajuda, vou ter que contar tudo. Que uma vez eu viajei para fugir de um homem que minha alma desejava que me pegasse. Para fugir feito um coelho. Para fugir querendo ser pega. Como eu posso deixar que elas saibam de uma vergonha dessas? Mesmo que realmente tivesse como ajudar. Como eu poderia deixar? Elaine queria não ter sabido, pelo menos sobre a parte de pegar. O fato de que Randy a pegara, recolhendo as farpas de ciúme que de repente tinham tomado seu corpo, ela tratou de enfiar todas em um saco e guardar lá no fundo da mente. Em seguida, por precaução, pulou em cima do saco várias vezes. Quando uma mulher age como tola, pode procurar o homem. Era uma das frases favoritas de Irine. Outra era: gatinhos emaranham fins, homens emaranham juízo, e ambos fazem isso sem o menor esforço. Ela respirou fundo. Não vou contar para ninguém a vinda. Vou ajudá-la como puder. Só preciso descobrir como. Não que ela tivesse muita ideia do que fazer. A Aiel era particularmente rápida em ver como tessituras se formavam, bem mais rápida que ela própria. A vianda apenas assentiu e montou em sua cela aos trancos e barrancos, mas com um pouco mais de graça que o povo do mar. Tinha um homem vendo tudo, Elaine, e não era um serviçal. Encarando Elaine nos olhos, ela prosseguiu. Ele me assustou. Uma admissão que, provavelmente, ela não teria feito a mais ninguém no mundo. Agora estamos segura, fosse ele quem fosse, disse Elaine, virando Leoa para seguir Ninaev e Lan na saída da clareira. Na verdade, era bem provável que fosse um serviçal, mas ela jamais diria aquilo a ninguém, muito menos a Avienda. Estamos seguras e, em poucas horas, vamos chegar à fazenda da confraria, vamos usar a tigela, e tudo vai ficar bem de novo. Bem, de certa forma, o sol parecia mais baixo do que estivera no pátio do estábulo, mas ela sabia que era só imaginação. Ao menos uma vez, tinham conseguido uma vantagem clara sobre a sombra. De trás da treliça branca de ferro fundido, Moridin viu o último cavalo desaparecer pelo portão. Depois a jovem alta e os 4 guardiões. Era possível que estivessem levando algum item que lhe seria útil. Um angreal com mais afinidade para homens, quem sabe? Mas as chances eram pequenas. Quanto ao resto, os terangreal era bem provável que se matassem tentando decifrar como usá-los. Samael era um tolo por ter se arriscado tanto para se apossar de uma coleção de sabia-se lá o quê. Tudo bem, Samael nunca tivera metade da inteligência que pensava ter. Ele, por sua vez, não interromperia seus planos com base apenas em uma possibilidade remota, só para ver que restos de civilização encontraria. Tinha sido apenas uma curiosidade indolente que o levara até ali. Ele gostaria de saber o que os outros achavam importante, mas eram apenas inutilidades. Caramba, meu, Moridin. Já estava prestes a virar de costas quando, de repente, os contornos do portão começaram a tremer e se dobrar. Petrificado,
Ficou observando até a abertura simplesmente derreter. Ele nunca tinha sido homem de dar vazão a obscenidades, mas várias lhe vieram à mente. O que aquela mulher tinha feito? Aqueles bárbaros incivilizados apresentavam surpresas demais. Um jeito de curar uma pessoa apartada, ainda que de maneira imperfeita? Não era possível. Só que tinham conseguido. Ligações involuntárias. Aqueles guardiões de Uelo que tinham com suas Aes Sedai. Ele ouvira falar daquilo havia muito tempo. Muito tempo. Mas sempre que achava que já tinha compreendido, aqueles primitivos demonstravam alguma habilidade nova. Faziam algo que ninguém de sua era jamais sonhara. Algo que o ápice da civilização desconhecera. O que aquela garota tinha feito? Grande mestre? Moridin mal moveu a cabeça da janela. Sim, Madik. Amaldiçoada fosse sua alma. O que aquela garota tinha feito? O homem calvo, trajando verde e branco que adentrara o pequeno aposento, fez uma reverência profunda antes de se prostrar de joelhos. Um dos principais serviçais do palácio, Madik, com seu rosto comprido, era dono de uma dignidade pomposa que tentava sustentar até em momentos como aquele. Moridin já tinha visto homens de posição muito mais alta se saírem bem pior. Grande mestre, fiquei sabendo que as Aes Sedai trouxeram ao palácio hoje de manhã. Dizem que elas encontraram um grande tesouro escondido desde tempos antigos. Ouro, joias e pedras do coração. Artefatos de Xiota e Haron e até da Era das Lendas. Dizem que, entre esses objetos, há alguns que usam o poder único e que um deles é capaz de controlar o clima. Ninguém sabe onde elas estão indo, grande mestre. O palácio está em polvorosa com tanto burburinho, mas de cada 10 bocas ouvem-se 10 destinos diferentes. Moridin voltou a examinar o pátio lá embaixo assim que Madik começou a falar. Histórias ridículas de ouro e coendilar não lhe despertavam nenhum interesse. Nada faria um portão se comportar daquela maneira. A menos que... Teria ela desembaraçado a teia? A morte não lhe causava medo. Com frieza, ele considerou a possibilidade de ter testemunhado uma teia se desembaraçar. Uma teia que fora desfeita com sucesso. Mais uma impossibilidade proporcionada com toda a naturalidade por aquelas... Uma palavra dita por Madik lhe chamou a atenção. O clima, Madik. As sombras dos pináculos do palácio mal tinham se alongado a partir de suas bases, mas não havia uma nuvem sequer para encobrir a cidade escaldante. Sim, grande mestre. Chama-se Tigela dos Ventos. O nome não lhe suscitava nada, mas... um terangreal para controlar o clima. Em sua era, o clima havia sido cuidadosamente regulado com o uso de terangreal. Uma das surpresas daquela era, e das menores, ao que parecia, era ver pessoas capazes de manipular o clima em um nível que teria exigido um desses terangreal. Um dispositivo do tipo não deveria ser suficiente para afetar nem boa parte de um único continente. Mas do que aquelas mulheres seriam capazes com ele? Do quê? E se elas se ligassem? Ele agarrou o poder verdadeiro. Poder sem raciocínio. O Saá ondeando em negro por toda a sua vista. Seus dedos apertaram a grade de ferro fundido que cobria a janela. O metal rangeu e se retorceu, não por seu aperto, mas pelos filetes do poder verdadeiro, oriundos do próprio grande senhor, que recobriam o gradil, curvando-o conforme ele enchia, ele fechava o punho com raiva. O grande senhor não gostaria nada daquilo. De dentro de sua prisão, ele se esforçara para tocar o mundo o suficiente para restabelecer o funcionamento das estações. Estava impaciente para aumentar seu alcance, para estraçalhar o vazio que o detinha, e não gostaria nada daquilo. A fúria envolveu Moridin, o sangue trovejando nos ouvidos. Momentos antes, nem se importara com o destino daquelas mulheres, mas agora... algum lugar longe dali. Pessoas em fuga iam para o mais longe e o mais rápido que podiam.
a algum lugar onde se sentissem seguras. Não adiantaria nada mandar Madik fazer perguntas. Não adiantaria nada pressionar ninguém ali. Elas não seriam tolas a ponto de deixar para trás alguém que soubesse do seu paradeiro. Tar Valon, não. Para junto de Altor? Para junto daquele bando de Aes Sedai rebeldes? Ele tinha olhos nos 3 lugares, e alguns nem sabiam que serviam a ele. Antes do fim, todos serviriam a ele. Moridin não aceitaria que acasos estragassem seus planos àquela altura. De repente, ele escutou algo distinto do trovejar da própria fúria. Um ruído borbulhante. Curioso, deu uma olhada para Madik e recuou ao dar de cara com a poça que se espalhava pelo chão. Parecia que, em sua raiva, ele a abraçara com o poder verdadeiro, mais do que a treliça de ferro fundido. Era incrível a quantidade de sangue que podia ser exprimido de um corpo humano. Sem nenhum remorso, deixou cair o que restava do homem. Na verdade, pensou apenas que, quando Madik fosse encontrado, a culpa recairia, com toda certeza, sobre as Aes Sedai. Uma pitada a mais para o caos cada vez maior no mundo. Rasgando um buraco no tecido do padrão, ele viajou usando o poder verdadeiro. Tinha que encontrar aquelas mulheres antes que elas usassem a tal tigela dos ventos. Fracassar seria... Ele não gostava nem um pouco em que se metesse em seus planos cuidadosamente traçados. Quem fazia isso e sobrevivia, acabava pagando o preço. O Golan adentrou o cômodo com cautela, as narinas já se contraindo com o odor de sangue ainda quente. A queimadura pálida em sua bochecha parecia carvão em brasas. O Golan aparentava ser apenas um homem esguio, um pouco mais alto que a média daquele tempo, mas nunca havia encontrado nada que pudesse lhe fazer mal. Até aquele homem com o medalhão. O que podia ser um sorriso ou um rosnado deixou seus dentes à mostra. Curioso, correu os olhos por todo o aposento. Não havia nada além do cadáver destroçado nas lajotas do piso e uma sensação de algo, não do poder único, mas de algo que lhe dava um comichão, ainda que não do mesmo tipo. A curiosidade o levara até ali. Partes da grade que recobria a janela estavam destruídas, deixando o gradil solto nas laterais. O Golan pensou se lembrar de alguma coisa que o fez sentir aquele mesmo comichão, ainda que boa parte dessa lembrança estivesse turva e nevoada. O mundo tinha mudado em um piscar de olhos, ao que parecia. Existira um mundo de guerra e matança em larguíssima escala, com armas com milhas e mais milhas de alcance, milhares de milhas. E depois veio aquilo ali. Mas o Golan não mudara e ainda era mais perigosa das armas. Suas narinas se expandiram de novo, embora não rastreasse pessoas capazes de canalizar pelo olfato. O poder único havia sido usado ali, embaixo, e às milhas a norte. Seguiram não. O homem que o machucara não estava com eles. Disso ele se certificara, antes de deixar seu ponto de observação lá no alto. A pessoa que o comandava queria ver o homem que o machucara morto, talvez tanto quanto queria ver mortas aquelas mulheres. Mas elas eram um alvo mais fácil. Além disso, as mulheres tinham sido identificadas e, ao menos por enquanto, ele estava restringido. Durante toda a sua existência, tinha sido obrigado a obedecer a um ou outro humano, mas sua mente alimentava a ideia de não ser mais restringida. Ele devia seguir as mulheres. Queria segui-las. O momento da morte, quando sentia a capacidade de canalizar se esvaindo junto à vida, proporcionava um êxtase, um arrebatamento. Mas ele também estava com fome e havia tempo. Ele podia segui-las para onde quer que fugissem. Acomodando-se com movimentos fluidos ao lado do corpo mutilado, começou a se alimentar. O sangue fresco, quente, era uma necessidade, mas o sangue humano era sempre mais saboroso.